Lamartine, a primeira coisa eu acho que a gente podia falar da Trindade. Sem dúvida. Essa questão, né? Uma pessoa, às vezes, ela chegou para mim e falou assim, pastor, mas já que então Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, então quer dizer que são três deuses. Olha a confusão na cabeça da pessoa, né? As pessoas se confundem mesmo. Mas a Bíblia diz que não podemos adorar outros deuses, né? Como é que é isso, né? Então, nós vamos esclarecer de uma vez por todas. E primeiro, eu quero ler uma passagem que está em Lucas, capítulo 3, que mostra o batismo de Jesus. Olha que interessante. Diz assim, Lucas 3:21. Quando todo o povo estava sentado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Aqui é a demonstração clara da Trindade, né? Jesus estava aqui no corpo terreno, aqui na terra, e ele foi se batizar. Naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre ele. Olha aí, o Espírito Santo. Em forma de pomba. Em forma de pomba. E ao mesmo tempo, uma voz do céu, que era Deus, ele falou: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então aqui nós vemos que cada um tem a sua função e nós vemos aqui a Trindade trabalhando, né? O pastor Antônio Júnior diz, aqui nós vemos que cada um tem a sua função. O Lamartine responde 3. E então ele diz, vemos que cada um tem uma função. E aqui vemos a Trindade trabalhando. Bom, a palavra Trindade nem na Bíblia existe. Mas foi o pastor Antônio Júnior que disse, aqui vemos a Trindade trabalhando. O versículo não está falando de nenhuma trindade e nem de três pessoas distintas. O versículo está falando que o Espírito Santo apareceu numa forma corpórea, como se fosse uma pomba. São três acontecimentos, mas não são três pessoas distintas. A voz falar do céu, este é o meu filho amado, em quem me compraz habitar, não significa ser outra pessoa distinta. Até porque, em outra escritura, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo. Jesus disse a Felipe, o Pai está em mim. Em outro lugar, Jesus diz, meu Pai que está no céu. Se ele estava no céu e ao mesmo tempo estava em Cristo, não deveria ser coisa de nos admirarmos, até porque Deus é onipresente. E é possível ele estar em Jesus, ao mesmo tempo no céu, e falar de qualquer lugar que ele quiser. Portanto, a voz ecoar do céu não significa que Deus seja uma pessoa distinta de Jesus. Observe o pronome pessoal que saiu da boca de Jesus. Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e tu pergunta, mostra-nos o Pai? Quando em São João 14, Filipe perguntou, mostra-nos o Pai, quem respondeu na boca de Jesus foi o próprio Pai. Ele disse, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco. Mas o Lamartine e o pastor Antônio Júnior acham que só porque a voz falou do céu significa que tem outra pessoa lá no céu. Será que eles pensam que Deus não é onipresente? Não, e no texto de Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso? Também tem o texto lá de 2 Coríntios 13, que diz, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nenhum desses dois versículos citados provam que Deus é três pessoas distintas. Se a Bíblia disser que Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, Alfa, Ômega, estrela resplandecente da manhã, significa que são 6 pessoas da divindade? A graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus também não provam ter 3 pessoas distintas. De fato, Deus se manifestou como Pai no Velho Testamento, como Filho na redenção e como Espírito Santo na consolação. A saudação está se referindo a isso, mas não está falando que há 3 pessoas distintas aí. A Bíblia fala que há apenas uma pessoa da divindade. Hebreus capítulo 1. Tendo Deus antigamente
falado com os pais de diversas maneiras, nesses últimos dias falou-nos através do seu Filho, o qual é a expressa imagem da sua pessoa. A Bíblia não diz que Jesus é a expressa imagem de uma das pessoas de Deus. Em São João 4,24, Jesus diz que o Pai é Espírito, não é pessoa. Mas encontramos a Bíblia dizendo que Jesus é a pessoa que este Deus habita, que Jesus é o tabernáculo de Deus com os homens. A Bíblia não diz que Jesus está na divindade, como sendo uma pessoa distinta que faz parte do ser divino. Mas a Bíblia diz que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pesquise sobre Tertuliano no Google e você vai descobrir que foi ele quem criou o conceito de personas. A própria história diz que os cristãos, ante Tertuliano, não criam que Mateus 28,19 falasse de 3 pessoas distintas. Eles acreditavam que Pai, Filho e Espírito Santo eram 3 atribuições de um mesmo Deus. E que somente séculos depois, com Tertuliano, que veio o conceito de personas em Mateus 28,19. Os cristãos que viveram antes de Tertuliano criam que Pai, Filho, Espírito Santo, Alfa, Ômega, Lírio dos Vales, isso tudo era atribuições de um único Deus. Se eu tenho que crer que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas distintas, então tenho que crer que Alfa, Ômega, Lírio dos Vales também são pessoas. Olha isso. Não tem como não ter. Você Então, não entender que a Bíblia está falando dos 3. São entendeu? tantas passagens, gente, que nós não vamos abrir a Bíblia aqui para não tomar muito tempo. Mas há muitas passagens, né, mostrando que os 3 eles trabalham em conjunto, mas não quer dizer que diluiu, né? Ficou uma pequena parte com um, com o outro. Na Todos verdade, são Deus, né? o que eu creio, sabe, Juninho, que o Velho Testamento foi a dispensação do Deus Pai. Deus Pai se revelava. O Deus Filho se revelou algumas vezes no que a gente chama de cristofania, quando aparece o anjo do Senhor com as letras maiúsculas. O Lamartine foi até feliz quando disse que crê que o Velho Testamento foi a manifestação do Deus Pai. Quase ele acerta. Verdadeiramente, no Velho Testamento, Deus se manifestou como Pai, Espírito, não tendo ele uma pessoa, um corpo para habitar, e não sendo ele pessoa, ele manifestou-se em forma teofânicas, em anjos ou coluna de fogo. Até que um dia ele formou no ventre da Virgem a única pessoa que a divindade tem, para que ele pudesse habitar entre os homens. Isso não faz dele 3 pessoas distintas. Isso faz dele o que ele é, Deus, Espírito. A Bíblia diz que ele é Espírito. Então no Velho Testamento, ele se manifestou só Espírito, não tinha pessoa. No Novo Testamento, ele criou a pessoa no ventre da Virgem. Sim, Jesus, a única pessoa que a divindade tem para manifestar. Mas o Lamartine falhou quando falou em Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas palavras não existem na Bíblia. Quando o Lamartine fala no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, ele entra em contradição do que ele disse no início do vídeo. Pois no vídeo original, o pastor Antônio Júnior diz que não são 3 deuses. Mas quando você se dirige a Jesus como Deus Filho e ao Espírito Santo como Deus Espírito Santo, você está automaticamente declarando que eles são 2 deuses à parte do Deus Pai. Portanto, não há nenhum versículo da Bíblia se dirigindo a Jesus como Deus Filho, mas sim como Filho de Deus. Isso porque na época que a Bíblia foi escrita, no hebraico arcaico, se você chamasse uma pessoa de filho da luz, você estava querendo dizer que ele era iluminado. Se você chamasse uma pessoa de filho da sabedoria, significava que ele era sábio. E os cristãos da igreja primitiva chamavam Jesus de filho de Deus porque acreditavam que ele era Deus. Portanto, a Bíblia chama Jesus de filho de Deus e que ele era Deus,
mas nunca chama ele de Deus Filho. Porque se você chamar ele de Deus Filho e o Espírito Santo de Deus Espírito Santo, você está automaticamente declarando que existe mais dois deuses além do Deus Pai. Por isso chama a atenção de muitos irmãos na própria congregação que cantam hinos da harpa de alguns autores não revelados que diz: estou indo ao encontro do Deus Filho. Isto é o mesmo paganismo da Igreja Católica, que tem o Cristo Rei, o Menino Jesus, o Senhor do Bom Fim. Para eles, cada um desses santos é um Jesus. Nós não adoramos o Deus Filho, nós adoramos o Filho de Deus, que no hebraico arcaico seria Deus. Sim, porque o que é Jesus? Jesus é Deus que se fez carne. Jesus não é um dos deuses que se fez carne. Em São João 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então é claro Exatamente. que existe a Trindade. Isso não tem como negar, né? Na Não tem criação como do negar. mundo, né? Na criação do mundo, a Bíblia diz que Deus criou o mundo, o Espírito, ele pairava, né? Sobre as águas. Sobre as águas. E disse: haja luz. Então a palavra é Jesus. Ah, mas você não está forçando o texto? Disse bem o pastor Antônio Júnior: o Espírito pairava sobre a face das águas, não uma pessoa. Em Gênesis 1 nós temos o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas. O mesmo Espírito Santo, porque não há dois Espíritos. Em Gênesis 1:3 temos a criação do Logos. A luz aonde esse Deus Espírito invisível, que pairava sobre a face das águas, habitou. Até este momento não temos nenhuma pessoa da divindade. Até que em Lucas capítulo 2, verso 6, a Virgem Maria deu à luz a única pessoa aonde essa divindade completa habitou. Este vídeo não teve a intenção de criticar ou desclassificar o trabalho do pastor Antônio Júnior. Ao contrário, admiro muito o seu trabalho e queria apenas expressar a minha opinião. Deus abençoe o pastor Antônio Júnior e o irmão Lamartine.